Oi meninos, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai mudar de assunto. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento embrionário, como o embrião se desenvolve. Então vamos lá? Aqui eu coloquei uma imagem com poucos detalhes, porque na verdade esse conteúdo tem uma grande quantidade de detalhe, né? Então aqui eu coloquei uma imagem para facilitar, para a gente introduzir o conteúdo. Então, para começar, primeiro eu vou pegar a minha caneta e vou explicar para vocês. Então, gente, o que nós temos aqui representando? Nós temos aqui o sistema reprodutor feminino. Então, aqui nós temos representando um dos ovários. Lembrando que nós temos dois, né? Nós, mulheres, meninas, temos dois ovários. Aqui são produzidos os folículos e o óvulo está dentro do folículo. Então, por exemplo, esse folículo aqui, que é essa bolinha, dentro dele vai ter o óvulo, ok? Essa estrutura aqui, ela é chamada de tuba uterina ou trompa de falópio, ok? Essa região aqui é o útero e a camada mais interna do útero, que é essa camada aqui, a mais interna, ela é chamada de endométrio. É essa camada mais interna, endométrio, que vai acontecer a descamação. Essa descamação do endométrio a gente dá o nome de menstruação. Isso acontece quando não há encontro do espermatozoide com o óvulo, ok? Então vamos continuar aqui. Aqui, gente, no ovário, um folículo ele fica disponível, vamos dizer assim. Os outros, eles são atrofiados. O que isso quer dizer? Quer dizer que, geralmente, um óvulo somente é liberado na tuba uterina. Então, tá vendo essas estruturas aqui na ponta da tuba uterina? Elas são franjas. E essas franjas, claro, no período fértil, no 14º dia do ciclo, essas franjas vão capturar o óvulo do ovário e esse óvulo ele vai passar por essa região aqui da trompa. E quando chega nessa região, que é chamada de terço distal, é uma região ali da tuba, quando chega nessa região, o que acontece? Caso a pessoa tenha relação sexual desprotegida, qual é a consequência disso? O espermatozoide, ele enfrenta todas as barreiras dentro do útero, ele passa por toda essa região aqui uterina, vai lá para a trompa de falópio, que é a tuba uterina, e fecunda esse óvulo, ok? Então, nós temos o óvulo, que é N, dentro desse óvulo tem 23 cromossomos, e o espermatozoide, como também é um gameta, ele também vai ter 23 cromossomos. E qual que é a importância do óvulo e espermatozoide eles terem 23 cromossomos? Porque na hora da fecundação, da união desses dois gametas, nós vamos ter 23 com 23, juntou os dois, a gente vai ter um ovo ou zigoto diploide 2N com 46 cromossomos, ok? Então, o óvulo e o espermatozoide, eles são N, 23 cromossomos, haploides, e depois que acontece a fecundação, a gente vai ter um ovo ou zigoto 2N diploide com 46 cromossomos, ok? Então, aqui nesse número 2 aqui, ó, óvulo com espermatozoide, vai ter a fecundação e vamos supor que esse aqui, representado na imagem, seja o nosso zigoto, que tem 46 cromossomos. Gente, esse zigoto é uma única célula. O bebê, o neném, o ser vivo, ele tem milhões e milhões de células.
Então, como que esse zigoto, que é uma única célula, vai virar um ser vivo com milhões de células? Vai ter que acontecer aí uma divisão celular. A partir do zigoto, para o crescimento do embrião, qual é o tipo de divisão celular que nós temos? É a mitose. Então, é através da mitose que as células vão se multiplicar e gerar um ser vivo multicelular, um ser vivo com muitas células. Ok? Então, aqui nós temos o zigoto e aí ele começa a se multiplicar. Tá vendo que aqui nesse embrião nós temos 2 células, aqui nós já temos 4, aqui nós já temos uma bolinha com muitas células, mais ou menos aí de 12 a 64 células, que a gente chama de mórula. Então, o que é a mórula? É o resultado dessa divisão celular, da mitose, das células se multiplicando, e aí a mórula nada mais é do que uma bolinha, um conjunto de células, de 12 a 64 células, que se parece com uma amora. Por isso que o nome dela, desse embrião, nessa fase, é chamada de mórula, porque o seu estado físico se parece com uma amora. Essa é a explicação que a gente tem nos livros aí. Então, a primeira fase do desenvolvimento embrionário, ela é chamada de mórula. Então, vou até colocar o número 1 aqui para representar o primeiro estágio, que é a mórula. Gente, a mórula, que é essa bolinha, se a gente corta ela ao meio, como se fosse uma laranja, se a gente corta a mórula ao meio, quando a gente olha por dentro, ela tem muitas células lá dentro. Ela é preenchida, da mesma forma que a gente corta uma laranja. Quando a gente corta uma laranja ao meio, a laranja é preenchida por dentro, da mesma forma que a mórula. Então, como é preenchida por dentro, a gente fala que a mórula é o primeiro estágio de desenvolvimento embrionário, e ela é chamada de maciço celular. Por que maciço celular? Porque por dentro ela é toda preenchida por células. Porque daqui a pouquinho a gente vai ver o segundo estágio, que na parte de dentro é um buraco. E na mórula já é preenchida. Então, cuidado aí com esse detalhe. Não sei se vocês já ouviram falar de brinco de ouro maciço, que é aquele brinco todo preenchido de ouro por dentro, né? Ele é todo ouro. Por quê? Porque a gente fala que é maciço, da mesma forma da mórula. Então, por que que a mórula, que é o primeiro estágio, por que que a mórula é considerada o maciço celular no desenvolvimento embrionário? Porque por dentro dela, ela é preenchida por células. Ok? E aí as mitoses continuam acontecendo, esse embrião continua se desenvolvendo, só que à medida que ele vai se desenvolvendo, que virou mórula, o que que acontece? Essa mórula vai caindo no útero, né? Na verdade, gente, como que esse embrião ele sai aqui da tuba uterina e chega no útero? Porque aqui na tuba uterina nós temos vários cílios. A gente tem um tecido aqui ciliado. Por que que os cílios aqui na tuba uterina são importantes? Porque aí dessa forma é como se a tuba uterina, através dos seus cílios, ela varresse esse embrião para chegar até o útero. Então, por isso é importante esses cílios. E aí o embrião vai se desenvolvendo, se multiplicando por mitose e chega até o útero na forma de mórula. Só que aí, gente, o que que acontece? Quando essa mórula chega até o útero, que é essa região aqui, a mórula, as células que estão ali dentro, né? Porque ela é toda preenchida por células. As células que estão na parte interna, elas começam a ir para a parte periférica, para fora. E aí vai gerando um buraco do lado de dentro dessa mórula. Ou seja, quando essa mórula vai perdendo as células de dentro, porque elas vão indo para fora e vai gerando um buraco dentro, a gente chama o segundo estágio de desenvolvimento, é chamado de blástula. Então,
Essa estrutura aqui que vocês estão vendo aqui no número 4, a gente chama de blástula. Vou escrever o nome aqui, porque na imagem não tem. Blástula. Então, o que é a blástula? Blástula é o segundo estágio de desenvolvimento embrionário em que apresenta um buraco dentro, só que o nome não é buraco, a gente fala que é uma cavidade por dentro, só que essa cavidade ela tem líquido dentro dela. Eu já vi isso caindo em questão de vestibular. Qual que é o estágio do desenvolvimento embrionário que possui uma cavidade com líquido? É a blástula, segunda fase do desenvolvimento embrionário, ok? Só que esse buraco, essa cavidade, tem um nome. Eu vou até colocar aqui no cantinho, ó. Qual que é o nome da cavidade da blástula? Olha que legal. É chamada de blastocele. Então, o que é a blastocele? É a cavidade da blástula. Eu estou colocando todos os nomes aqui porque na prova eles podem cobrar qualquer coisa, então a gente tem que estar preparado. Então, resumindo essa imagem, ainda não acabou o desenvolvimento embrionário. No próximo slide a gente vai falar. Só que aqui eu quero mostrar para vocês uma visão geral e já apresentei para vocês duas fases do desenvolvimento embrionário. Então, como que acontece isso aqui? O ovário, ele libera... O ovário, que é essa região aqui, libera o óvulo. Essas franjas pegam o óvulo. E esse óvulo, se acontecer uma relação sexual desprotegida, esse óvulo é fecundado por um espermatozoide, ok? Assim que acontece a fecundação, nós temos um ovo ou zigoto diploide com 46 cromossomos. Como é uma única célula, isso precisa se desenvolver. Esse desenvolvimento, essa multiplicação de células acontece por mitose. Só que chega uma hora que a gente vai ter uma bolinha maciça toda preenchida por células, que é chamada de mórula. Essa mórula chega até o útero e se transforma em blástula. Essa blástula, ela já tem um buraco dentro dela, uma cavidade. E o nome dessa cavidade com o líquido é chamada de blastocele. Gente, a blástula, quando ela está no útero, né? Só que ela não vai ficar solta no útero, né? Por quê? Porque para o bebê se desenvolver, para o embrião se desenvolver, ele precisa estar fixo em algum lugar. Então, na fase de blástula, o que vai acontecer? Essa blástula vai se fixar na parede uterina, vai se fixar no endométrio, que é a mesma coisa. O endométrio é aquela camada que descama na menstruação. Só que nesse caso, como já temos um embrião, né, teve uma relação sexual desprotegida, a fecundação aconteceu, então passou para a mórula, depois para a blástula, e essa blástula, para o embrião continuar se desenvolvendo, ela vai se fixar na parede uterina dessa mulher. E aí, como a blástula se fixou na parede uterina, no endométrio, esse endométrio não consegue mais se descamar, ou seja, a menstruação não acontece, ok? Vamos continuar então. O nome dessa fixação no endométrio, da blástula na parede uterina, né? O nome dessa fixação a gente dá de nidação. Vou escrever aqui no cantinho. Então, ó, essa aqui é a blástula se fixando na parede uterina, no endométrio, e o nome dessa fixação a gente chama de nidação. Minha letra tá um pouquinho feia, mas não tem problema. Nidação. Então, o que é a nidação? É quando a blástula se fixa no endométrio. Nos mamíferos, essa blástula, ela pode ser chamada de blastocisto. É um outro nome que se dá para blástula, ok? Então, vamos continuar.
Então aqui, gente, a gente já entra numa parte um pouco mais específica, mas é bem tranquilo. Lembra que eu falei com vocês que aconteceu a fecundação lá na tuba uterina, o óvulo encontrou com o espermatozoide, a gente formou um ovo ou zigoto com 46 cromossomos, então o zigoto tá aqui, ó. O zigoto é essa primeira bolinha aqui, ó, com 46 cromossomos. E aí, o que eu falei para vocês? Essa única célula vai ter que se desenvolver, vai ter que se multiplicar por mitose. E aí acontecem várias mitoses, várias multiplicações, para quê? Para aumentar o número de células. E aí chegamos até a fase de mórula, que é aquela que parece com uma mora, que se a gente corta ao meio é preenchida por células, né? Que é chamada de maciço celular. A mórula se desenvolve em blástula, só lembrando que a blástula é aquela que tem uma cavidade com líquido, né? E é na fase de blástula que acontece a nidação, ou seja, fixação da blástula na parede uterina, para auxiliar no desenvolvimento do embrião. E aí, gente, até a fase de blástula, que foi o que eu expliquei para vocês, acontece basicamente o quê? Multiplicação de células. É o que basicamente acontece, tá? Não teve nenhuma diferenciação, a célula não se diferenciou. Por exemplo, uma célula dessa não se diferenciou em um neurônio, em uma célula do fígado. Não, nada disso aqui aconteceu, ainda está no início do desenvolvimento. Só teve mitose mesmo, basicamente mitose. Então, até a fase de blástula, que é a fase que acontece a nidação, a gente só tem mitose. Qual que é o nome dessa fase até a fase de blástula, desse acontecimento até a fase de blástula, que só acontece mitose? O nome disso, desse processo todo, se chama segmentação ou clivagem. Para que esse nome todo, né? Também não sei para que esse nome todo, mas é o que? Mitose. Então, o que é segmentação ou clivagem? É basicamente mitose, multiplicação de células. A biologia só entregou para vocês mais dois nomes para complicar, né? E aí, gente, o que acontece? A blástula se fixou na parede uterina, aconteceu a nidação. Então, aqui nós temos a blástula, aqui na segunda imagem. E aí, o que acontece? Percebam nessa imagem aqui, ó, que as células de baixo estão entrando aqui para dentro, ó. E aí vai gerar esse formato aqui. A blástula está virando qual fase do desenvolvimento embrionário agora? A blástula está se transformando em gástrula. A blástula se transforma em gástrula. Por que esse nome gástrula? Porque aqui, gente, já começa a aparecer o intestino primitivo. Por isso que o nome é gástrula, ok? Então, gente, na fase de gástrula já começa a acontecer uma pequena diferenciação. O que significa isso? Quer dizer que aqui na fase de gástrula nós não temos tecidos ainda, mas nós temos uma coisa chamada de folheto embrionário. O que é folheto embrionário? São tecidos primitivos que vão virar tecido, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, endoderme. O que é endoderme? É o folheto mais interno. Então, tá vendo esse folheto mais interno aqui em verde? Ele é o mais interno, né? Por isso que o nome é endoderme. Esse folheto mais interno vai gerar algum tecido futuramente. Outro folheto, ectoderme, ecto para o lado de fora. Então, ectoderme é o folheto mais externo, que é esse roxinho aqui. Agora, uma outra pergunta: tem algum folheto no meio dessa gástrula? Pode ter, depende do tipo de animal que vai ser formado. Se o animal ele tiver somente dois folhetos, que é o caso da imagem, ectoderme, que é o mais externo, e endoderme, que é o mais interno,
Se o animal só tiver esses dois, quer dizer que esse animal vai ser chamado de animal diblástico. Vou colocar o nome aqui. Se o animal só tiver ectoderme e endoderme, somente 2 folhetos, esse animal vai ser chamado de animal diblástico. Di vem de 2, somente 2 folhetos. Animal diblástico. Professora, dá um exemplo de animal diblástico. Vou falar para vocês agora. Animal diblástico, vocês vão ter esse conteúdo aí de zoologia no 2º ano, né? Vocês vão estudar com muito mais detalhe. Esse animal diblástico, gente, são os quinidários. Vou dar um exemplo de quinidário para vocês. Água-viva. Água-viva, na sua fase de desenvolvimento embrionário, quando chega na fase de gástrula, né, lá do quinidário, esse quinidário, gente, ele só vai ter 2 folhetos, só ectoderme e endoderme. No nosso caso, nós mamíferos, nós temos 3 folhetos. Então, além da endoderme, que é o mais interno, e da ectoderme, que é o mais externo, no meio aqui da gástrula, nós temos um outro folheto aqui no meio. Se é meio, qual que será o nome dele? Mesoderme. Mesoderme. Deixa eu terminar de escrever. Gente, essa letra não está ajudando. Mesoderme. Então, se nós temos 3 folhetos na fase de gástrula, ectoderme, endoderme e mesoderme, 3 folhetos, nós somos considerados o quê? Nós somos considerados animais triblásticos. Então, se aparecer aí o 3º folheto, o animal vai ser triblástico. Gente, isso aqui é muito importante e cai muito em questão de vestibular, essa classificação aqui, ok? Isso aqui vocês vão ver com mais detalhes ano que vem. Então, resumindo, gástrula é a 3ª fase do desenvolvimento embrionário. Qual que é a primeira? Mórula, que é o maciço celular. 2ª fase, blástula, que tem uma cavidade com líquido chamado de blastocele. 3ª fase, gástrula, que é onde começa a aparecer o intestino primitivo, que eu vou falar o nome agora dele, e também começa a aparecer aqui os folhetos embrionários. Então, vou colocar no cantinho aqui, ó, é na fase de gástrula que aparecem os folhetos embrionários, ok? Quais são os folhetos embrionários? Ectoderme, endoderme e mesoderme. Se o animal tiver somente ectoderme e endoderme, só 2, animal diblástico. Se aparecer um 3º folheto, mesoderme, animal triblástico, ok? Eu falei para vocês que aqui nessa fase aparece um intestino primitivo e esse intestino primitivo tá aqui no meio, ó. Aqui no meio da gástrula. O nome desse intestino primitivo, ele é chamado de arquêntero. Então, em qual fase do desenvolvimento embrionário aparece o intestino primitivo do animal? Na 3ª fase, na fase de gástrula. Então, aqui nós temos o arquêntero, ok? Tem mais uma estrutura aqui para a gente encerrar. Tá vendo esse canalzinho aqui, ó, na fase de gástrula? Esse orifício, esse canal, ele é chamado de blastóporo. Blastóporo. Tá vendo no final que tem a palavrinha aqui, poro? Só lembrar de poro, é o canalzinho da fase de gástrula. Esse blastóporo, ele forma boca e ânus do animal. Agora, cuidado com isso aqui. Se o blastóporo forma primeiro a boca do animal, a gente vai ter uma classificação para isso. Então, vou escrever aqui no cantinho. Se o blastóporo formar primeiro a boca do animal,
esse animal vai ser considerado animal protostômio. Gente, é muito nome mesmo, tá? Mas não tem jeito, biologia é assim. Animal protostômio. Já vi caindo muitas vezes em questão de vestibular. Então, o que é um animal protostômio? É um animal em que o blastóporo formou primeiro a boca. E se o blastóporo formar primeiro o ânus do animal? Se o blastóporo forma primeiro o ânus do animal, aí o animal vai ser chamado de outra coisa. A gente vamos ter, nesse caso, um animal deuterostômio. Deuterostômio. Terminar de escrever. Não sei se vocês perceberam, deuterostômio. Aqui, na fase de gástrula, nós temos mais detalhes, né? Então, o que é um animal protostômio? É quando o blastóporo formou primeiro a boca do animal. O que é um animal deuterostômio? É quando o blastóporo formou primeiro o ânus do animal. No nosso caso, nós somos animais deuterostômios. O blastóporo, na nossa fase de gástrula, formou primeiro o ânus, para depois formar a boca. Ok? Ok, então vamos resumir para a gente passar já para a próxima fase. Primeira fase do desenvolvimento embrionário, mórula, aquela bolinha maciça de células. Segunda fase, blástula, contém uma cavidade com líquido. É na fase de blástula que acontece a fixação na parede uterina, que é chamada de nidação. E aí, depois que acontece a nidação, a blástula se transforma em gástrula. É aqui que aparece o intestino primitivo do animal. Além desse intestino, começam a aparecer os folhetos embrionários. Quais são eles? Mais externo, ectoderme, mais interno, endoderme, e se aparecer um terceiro, mesoderme. Se o animal tiver somente 2 folhetos, ectoderme e endoderme, 2 folhetos, animal diblástico. Se surgir o terceiro folheto, ectoderme, endoderme e mesoderme, nós vamos ter animal triblástico. Além disso tudo, o nome do intestino primitivo que está aqui no meio é o arquêntero, nessa região aqui, arquêntero, e o orifício, o canal, o poro, ele é chamado de blastóporo. Esse blastóporo tem por função formar boca e ânus do animal. Só que dependendo do que ele formar primeiro, o animal vai ter uma classificação. Se o blastóporo formar primeiro a boca, animal protostômio. Se o blastóporo formar primeiro o ânus, animal deuterostômio. Ok? E nós somos deuterostômios. A fase de gástrula é basicamente isso. Agora nós vamos para a última fase do desenvolvimento embrionário, que é chamado de neurula. Quando a gente fala neurula, de que vocês lembram? De neurônio, sistema nervoso? Então, é na fase de neurula que começa a aparecer estruturas que têm a ver com o sistema nervoso. Então, quais são essas estruturas? Que é a principal. Então, aqui nessa bolinha nós temos uma estrutura chamada de tubo neural. É o tubo neural que vai formar o sistema nervoso do animal. Quais outras estruturas nós temos aqui? Essa parte azul aqui embaixo a gente chama de notocorda. Notocorda vai formar posteriormente a coluna vertebral do animal, aqueles que têm coluna vertebral. Próxima estrutura, aqui é o arquêntero, que já foi formado na fase de gástrula, né? Que é aquele intestino primitivo, então ele continua aqui. Esse buraquinho aqui, ó, ele é chamado de celoma. Esse celoma aqui vocês vão estudar basicamente, vão ver basicamente o ano inteiro lá no segundo ano. Então, esses celomas são buracos que vão abrigar os órgãos do animal, ok? Só que nem todos os animais têm celoma. No nosso caso, nós temos. Só que tem animais que não têm celoma, são chamados de acelomados. Tem animal que tem um celoma
que não é verdadeiro, a gente chama de pseudocelomado. E os animais que têm celoma verdadeiro são chamados de animais celomados. Isso aí vocês vão ver depois. Então, para que serve o celoma? Para que serve esse buraquinho aqui? Depois vão formar as cavidades. Para que serve uma cavidade no nosso corpo, um buraco no nosso corpo? Para abrigar os órgãos, ok? Então, aqui eu já falei do arquêntero, que é o intestino primitivo, o celoma, que formam as cavidades, a notocorda, que vai formar depois a coluna vertebral do animal, e o tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso do animal. E aqui nós temos, claro, que vai continuar os 3 folhetos embrionários, se o animal tiver os 3 folhetos. Terminamos essa parte aqui. Só vou acrescentar mais uma informação para a gente deixar a aula bem completa. Segmentação ou clivagem, que é esse primeiro aqui, essa simples multiplicação de células. A mitose, propriamente dita, é chamada de segmentação ou clivagem. Quando a gente tem a formação da gástrula, a gente chama isso de gastrulação. E quando a gente tem a neurula, da neurula para frente, né, porque o desenvolvimento ele continua, da neurula para frente, a gente chama isso de organogênese. É a partir daqui que a gente vai começar a ter a formação dos órgãos e tecidos, ok? Aqui nós temos um quadro falando sobre células-tronco. Células-tronco, gente, são células, dependendo do tipo, as embrionárias, que é a que a gente está falando, ó, célula-tronco embrionária, são células indiferenciadas. O que é uma célula indiferenciada? Basicamente, é aquela célula que não sabe o que vai ser. É uma célula que não sabe se vai ser um neurônio, se vai ser uma célula muscular, ela não sabe o que vai ser. Ela é indiferenciada, ela ainda vai se diferenciar em alguma coisa. E aí, gente, a célula-tronco, ela pode ser usada na medicina para poder regenerar algum tecido no corpo. E aí nós temos nas células-tronco embrionárias, nós temos 2 tipos de célula-tronco. Nós temos as células-tronco totipotentes e as células-tronco pluripotentes. Então, voltando lá naquelas fases, quais são as fases do desenvolvimento embrionário? Primeira, mórula. Segunda fase, blástula. Terceira fase, gástrula. E a quarta fase, neurula. Eu quero saber quais dessas podem ser células-tronco. A primeira fase, que é a fase de mórula, ela é a fase inicial, é a fase mais novinha, né? Nessa fase de mórula, a gente encontra célula-tronco de que tipo? Célula-tronco do tipo totipotente. Então, aquelas células da fase de mórula, elas podem ser utilizadas para regenerar tecido. E aí, o que acontece? Essa célula-tronco pode formar o que no corpo de uma pessoa? Ela pode formar qualquer tipo celular, qualquer coisa. Por isso que ela é chamada de célula-tronco ilimitada. Potencial de diferenciação ilimitado. Por quê? Porque ela pode formar qualquer tipo de célula do nosso corpo, qualquer tipo de tecido. Então, se precisar regenerar um tecido muscular, a célula da mórula vai virar músculo. Se precisar virar uma célula do fígado, vira célula do fígado e assim por diante. Então, a célula-tronco totipotente, que pode ser encontrado na primeira fase do desenvolvimento embrionário, que é a mórula, essas células-tronco, elas podem formar qualquer célula do nosso corpo, é ilimitada, ok? Qualquer uma. Célula-tronco pluripotente, onde nós podemos encontrar? Lembra daquela segunda fase do desenvolvimento que é chamada de blástula, que é nela que acontece a anidação? Então, é nessa fase aí que a gente encontra a célula-tronco do tipo pluripotente. Só que ela forma qualquer coisa no corpo? Essa não, já é um pouquinho mais limitada. Ela forma muita coisa, só que o que ela não consegue formar? Ela não consegue formar anexos embrionários.
Então, anexos embrionários, ela não consegue formar, fica de fora. O que é um anexo embrionário? É tudo aquilo que está ao redor do bebê. Por exemplo, placenta, âmnion, córeo. Tudo aquilo que está ao redor do bebê são chamados de anexos embrionários. É tudo aquilo que vai auxiliar o bebê a sobreviver na barriga da mãe. Então, isso aí, a célula-tronco pluripotente não consegue formar. Onde nós encontramos célula-tronco pluripotente? Na segunda fase, que é a fase de blástula, ok? Como eu falei para vocês, a blástula, ela pode ser chamada também de blastocisto. Aqui nós temos células-tronco adultas, eu coloquei só para a aula ficar mais completa. Célula-tronco adulta chamada de multipotente e ela é bem mais limitada. Por que ela é mais limitada? Porque ela só vai gerar células daquele tecido propriamente dito, só daquele. Então aqui ó, eu coloquei alguns exemplos, células da medula óssea, células-tronco neurais, células do sangue e também de cordão umbilical, ok? Então, todas essas células-tronco são multipotentes, células-tronco adultas, só vão formar células daquele tipo ali de onde foi retirado, ok? Então, aqui a gente encerra a nossa aula. Sei que é uma aula com muitos detalhes, muitos nomes, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me procurar nas redes sociais, no WhatsApp, que a gente conversa um pouco melhor, ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.